O título da mensagem é Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Essas palavras foram extraídas de um texto que nós vamos examinar nesta noite. O texto básico é Marcos 15, 21 a 47. Estamos caminhando para o final do Evangelho de Marcos, que estamos examinando desde o início. No dia 16/7, nós começamos a ver os acontecimentos que precederam a prisão de Jesus, que culminariam com a sua morte na cruz. No capítulo 14, a título de recordação e bem rapidamente, nós ficamos sabendo que 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães asmos, ou pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus à traição para matá-lo. Isso está no verso 1. Nos versos 10 e 11, nós lemos que Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo essa disposição de Judas, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Nós temos a experiência do Getsemane, onde, depois de instituir a ceia, Jesus foi para orar, sabendo do que estava à sua espera. E logo enquanto ele estava saindo do Monte das Oliveiras, o texto diz, e logo enquanto Jesus ainda falava, ele se dirigia aos seus discípulos, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Verso 43 do capítulo 14. Depois, nos versos 44 e 45, ora, o traidor tinha dado a eles um sinal, aquele que eu beijar é esse, prendam e levem-no com segurança. E logo que chegou, aproximando de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles agarraram Jesus e o prenderam. No verso 53, diz assim, levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. No verso 55 e 56, e os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Versos 57 a 59. Levantando-se alguns testemunhavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Versos 60 e 61a. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo, verso 61b, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Em resposta, verso 62, Jesus respondeu, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, então, verso
63, 64. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, diz: por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Versículo 65, alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Fomos até aqui no capítulo 14, depois no capítulo 15, vimos que logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Verso 2 do capítulo 15, Pilatos perguntou: você é o rei dos reis? Pilatos perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Versos 3 e 4, os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, verso 5, Jesus, porém, não disse mais nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Versos 6 e 7, ora, por ocasião da festa, era costume, soltaram ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Verso 8, vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. Versículos 9 e 10, e Pilatos lhes respondeu, dizendo: vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: o que então vocês querem que eu faça com este, a quem vocês chamam de rei dos judeus? Versículo 13, eles gritaram: crucifique-o. Verso 14, mas Pilatos lhe disse: que mal fez ele? 14b, porém eles gritavam cada vez mais: crucifique-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. A segunda parte do verso 15, e depois mandou açoitar Jesus. Depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 16, então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Como já dissemos anteriormente, pretório era a residência oficial de Pilatos, procurador e governador romano na província da Judéia. Verso 17, vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. Verso 18, e o saudaram dizendo: salve, rei dos judeus. Verso 19, batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Verso 20, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Isso vimos anteriormente. Hoje nós vamos ver a partir do verso 21. E obrigaram Simão Cirineu, que passava vindo do campo,
pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. É significativo o fato de que eles entenderam que Jesus não tinha condições físicas de carregar a cruz, que eram duas peças que deviam se unir, formando a cruz. E então obrigaram Simão Cirineu, que passava a responsabilidade de carregar a cruz de Jesus. Simão Cirineu provavelmente era o pai de Rufo, a quem Paulo saúda em Romanos 16:13. Ele diz assim: saúdem Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a mãe dele, que era a esposa de Simão Cirineu, que também tem sido mãe para mim. Seria então o Simão Cirineu este que carregou a cruz de Cristo, pai de Rufo, que é citado então pelo apóstolo Paulo, bem como a mãe dele, que Paulo alega ter sido para ele como uma mãe. É o que sabemos somente nas Escrituras do Novo Testamento. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Eu quero que sejam projetados os slides 1, depois eu vou pedir o 2 e até o 4, onde nós temos uma visão do que seria essa caveira. Ela já teve um formato mais coerente com o nome que foi dado ao Gólgota, como sendo, o texto diz, lugar da caveira. Tem outro slide que dá para ver mais alguma coisa. Assim também, vocês veem que ali tinha uma parte que foi tirada. Com o tempo vocês vão saber por que depois. O fato é que eu não tenho, mas as pessoas, quando nós estivemos lá, eles mostraram que eles têm registro do formato da caveira sem que essa peça aqui de baixo tenha caído. Vamos ver o próximo. Aí é o lugar lá em cima onde Jesus foi crucificado. A caveira, está vendo a forma aqui embaixo? Vamos para o próximo. Aí de longe está dando para ver, mas essa parte toda aí da frente caiu. Hoje vocês vão ver um vídeo no final do culto em que mostra que essa parte aí é controlada pelos muçulmanos e árabes muçulmanos. Eles compraram esse terreno e se recusam a vender esse terreno de todo jeito. E aí é um lugar bem confuso e é justamente debaixo do lugar onde Jesus foi crucificado, lá em cima. Depois vocês verão isso melhor no vídeo que nós devemos projetar no final de tudo, com a graça de Deus. Pois bem, o texto diz: levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Era uma maneira de tornar menos dolorosa a dor que Jesus sentia por causa da crucificação, não é? Seria um meio de entorpecer aquele que estava padecendo aquela tortura. Jesus foi torturado, chicoteado, foi açoitado e zombado, como nós vimos em narrativas anteriores. E o sofrimento era emocional, era físico e de toda sorte que é possível a nós pensar ou imaginar.
É importante nós entendermos que o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: bom, o verso 3 é um pouco anterior à crucificação. Diz que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O verso 4, Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Já dissemos aqui muitas vezes antes de chegarmos aqui, que Jesus não se defendeu, porque se defendesse ele não seria crucificado. Pois bem, então quiseram dar-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Jesus tinha que receber toda a ira de Deus sobre o pecado, recaiu sobre o seu próprio filho, o Filho de Deus, e ele mesmo se ofereceu para isso, e ele mesmo se entregou para isso, e por isso ele não podia querer nada que pudesse aliviar o seu sofrimento. Ele devia beber esse cálice inteiro, completo, e não podia ter nada que aliviasse o seu sofrimento. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Isso foi profetizado no Salmo 22, versículo 18, que é, como eu citei na hora da entrega dos dízimos, um salmo messiânico. E o verso 18 diz: repartem entre si as minhas roupas, e sobre a minha túnica lançam sortes. Por que lançaram sortes sobre a túnica? João, o Evangelho de João, nos dá mais informações sobre isso, e diz assim, João 19, 23, 24, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada soldado, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas vamos tirar a sorte para ver quem ficará com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E esse é o registro do Evangelho de João, e foi isso que os soldados fizeram. Marcos 15, 25 diz que eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Anteriormente nós vimos que Jesus foi levado às autoridades perante Pilatos, né? Quando o dia amanheceu, e até que ele fosse crucificado, passaram-se, pelo menos ao que tudo indica, em torno de 3 horas mais ou menos. Depois que foi julgado, nós ficamos sabendo no domingo passado, conforme o relato de Lucas, que ele foi enviado para Herodes. Herodes mandou ele de volta para Pilatos, dizendo que não achou nele nada digno de morte. No verso 26 nós lemos assim: a inscrição, vamos ao 25. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Isso foi o que Pilatos mandou que se escrevesse e colocasse na cruz. Os judeus argumentaram que ele não devia dizer que ele era o rei dos judeus, mas que ele dizia que era. E Pilatos disse: olha, o que eu escrevi está escrito e pronto. O texto diz também que com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda, verso 27. Verso 28 diz: e cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. É uma referência ao fato do verso 27 citar que ele foi crucificado entre 2 ladrões. Então, Marcos registra que, por causa disso, se cumpriu a escritura que diz: com malfeitores foi contado. E isso está registrado em Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu disse há pouco que o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, mas enquanto eu dizia, eu me lembrava de que Jesus morreu por todos, mas só podem se beneficiar do sacrifício dele na cruz aquele que nele crê. E a Bíblia não diz que todos crerão. E é por isso que o texto diz, do texto de Isaías, diz: contudo levou sobre si o pecado de muitos. Embora haja provisão para todos, muitos vão ser beneficiados pela provisão de Deus através da morte de Jesus na cruz, mas nem todos serão beneficiados. Sobretudo e por causa da incredulidade, que impedirá que muitos venham, outros tantos venham a crer em Jesus. Mas os versos 29 e 30 de Marcos 15 dizem assim: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. Você pode imaginar isso? E sendo dito para alguém nada mais, nada menos do que o Filho do Deus vivo, ele suportando tudo isso, toda essa humilhação, não abrindo a sua boca, não reclamando, não explicando nada, simplesmente sofrendo tudo isso.
Ele que havia feito curas, milagres, ressuscitado mortos, agora jogam isso diante dele. E isso também foi profetizado no Salmo 22, versos 7 e 8. Está dito lá: todos que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça dizendo: confiou no Senhor? Que Ele o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Voltemos para Marcos 15, 31 e 32. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros, a mesma coisa que o Salmo disse, a si mesmo não pode salvar-se. E diziam que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Estavam dizendo para Jesus: olha, se tu és o Rei de Israel, então desce da cruz para que a gente veja e creia. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Bem, os judeus, na sua maioria, jamais poderiam imaginar um Messias sofredor. Eles esperavam um Messias que viesse ser libertador, que pudesse livrar Israel do império, do domínio romano e pudesse realmente reinar sobre eles. E eles jamais poderiam imaginar um rei que tivesse um final, como eles estavam vendo, tão triste, tão hediondo, tão humilhante, e por isso zombavam de Jesus, porque não podiam crer que o Messias que eles esperavam e continuam esperando até hoje, fosse ser morto na cruz. Quanto aos malfeitores, Lucas nos dá conta de que um deles se arrependeu. Diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Isso está registrado em Lucas 23, 39 e 43, e apenas o Evangelho de Lucas nos faz saber esse detalhe. O verso 33 de Marcos 15 nos informa que, chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Um eclipse solar veio sobre aquele lugar, de meio-dia até as 3 horas. E não sei se os irmãos sabem, mas um eclipse solar anular está previsto para o dia 14 de outubro desse ano, em todo o Brasil, especialmente no Nordeste, se não me engano, na Paraíba, onde ele vai ser mais bem visto. As palavras de Jesus ditas aqui foram, verso 34 agora. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? As palavras de Jesus ditas aqui foram também profetizadas no Salmo 22, verso 1.
O salmo começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a minha salvação, porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Mateus traduz, diz assim: Eli, Eli, lama sabactani. E Mateus registrou as palavras no hebraico, enquanto Marcos as registrou no aramaico, que era uma língua corrente também entre os judeus, e Jesus também usava termos aramaicos. A questão que muitos perguntam é por que Jesus diria: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos que entender que Jesus suportou o nosso pecado. E ao suportar o nosso pecado, Deus não tem comunhão com o pecado. Vocês podem imaginar que coisa terrível para quem era e é o Filho de Deus ver-se privado da comunhão com seu próprio Pai, por causa do meu e do seu pecado. E a impressão que a gente tem com esta declaração de Jesus é que o Pai não permitiu que ele soubesse, talvez na condição de homem, de que ele, ao receber o meu, o nosso pecado, ele se veria privado de Deus, sentiria um abandono total. E muitas vezes nós somos levados a pensar também que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou só. E se você já viveu uma experiência desta em alguma situação, você deve saber que Jesus, mais do que ninguém, viveu essa experiência. Todos o abandonaram, seus discípulos, ninguém ficou com ele. Pedro o negou, Judas o traiu. E agora, por causa do nosso pecado, ele não pôde vivenciar a ajuda de qualquer forma de Deus ali na cruz. Todo o meu, o seu, o pecado de todos os que são, foram e serão salvos, estavam sobre ele. E alguns dos que estavam ali, diz o verso 35, ouvindo isso, diziam: vejam, ele clama por Elias. As palavras no hebraico dão a impressão de que ele estava falando de Elias, mas ele estava dizendo exatamente isso: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: vejam, ele clama, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja, verso 36, em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Eu não sei o que você vê nessas declarações, mas o tempo todo Jesus é zombado, é ridicularizado, é cuspido, esbofeteado. Eu não sei de você, mas você não é tocado quando você pensa nisso? Quando você imagina que ele sofreu tudo isso por mim, por você? Deram vinagre para Jesus como meio também de aplacar a sua dor, né?
mas isso também foi profetizado, tanto a primeira situação que é mencionada, vinho com mirra, como aqui vinagre, é mencionado no Salmo 69, 21, que é um salmo messiânico também. Por alimento me deram fel, a mirra tem um gosto bem amargo, e na minha sede me deram a beber vinagre. O texto não diz que Jesus bebeu, mas que tentaram fazer com que ele bebesse. Logo depois de tentarem dar vinagre para Jesus, ele entregaria o seu espírito a Deus. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Algumas versões dizem um forte brado, expirou. O texto nos dá conta também de que quando Jesus expirou, diz assim, verso 38, e o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. O véu do santuário separava o santo dos santos, o santo lugar do santo dos santos. E ali só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano. E o fato do véu ter se rasgado de alto a baixo mostra que, primeiro, foi uma obra de Deus. Estava inaugurado um novo caminho para Deus, sem a intervenção de quem quer que seja. Hoje nós temos acesso a Deus de maneira livre e desimpedida. Todos nós podemos nos dirigir a Deus sabendo que seremos aceitos e acolhidos, porque Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Hebreus 10, 19 a 22 diz assim, portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, né? Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura, uma referência ao batismo nas águas. Bem, o verso 39 diz o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. É muito significativo isso. Enquanto as autoridades religiosas não conseguiam ver Jesus como Filho de Deus, esse centurião romano, que presenciou tudo que aconteceu naquelas 6 horas, desde a sua crucificação até a sua morte, ele entendeu que realmente Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Isso nos faz entender o que o Evangelho de João começa dizendo no capítulo 1, Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Bem, o centurião então que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, o menor, e de José, e ainda Salomé. Quando Jesus estava na Galiléia, essas mulheres o acompanhavam e serviam, e além dessas havia muitas outras que tinham ido com ele para Jerusalém. É interessante e é significativo o fato de que Jesus foi, durante todo o seu ministério, servido por mulheres que o acompanhavam
e serviam Jesus com seus bens. Muitas delas eram pessoas que tinham posses, bastante posses, e dessa maneira serviam Jesus de uma ou de outra forma, dando meios e recursos, não sei como, mas a Bíblia não entra em muitos detalhes sobre isso, mas essas mulheres sempre seguiram Jesus juntamente com seus discípulos. E isso é citado e detalhado aqui por Marcos. Versículos 42 e 43. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, o que é o dia da preparação? É o dia que antecedia ao sábado. E o dia da preparação, porque as pessoas deviam preparar os alimentos que comeriam no sábado, na sexta-feira, porque a lei proibia que se preparasse alimentos no dia de sábado. Então, todos deviam se preparar na sexta-feira para terem o que comer no sábado. É por isso que no deserto, quando Deus enviou o maná, eles tinham que colher o bastante para cada dia, não podia colher para o dia seguinte, mas na sexta-feira eles deveriam colher o dobro para terem o que comer no sábado. Se eles colhessem antes, dava bicho, mas nesse dia não dava. São manifestações da graça e do poder de Deus, mostrando que é Ele que faz. E quando Ele faz, as coisas acontecem como Ele planejou para que fossem feitas. Então, ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Chamou-me a atenção o fato dele, Marcos, registrar, dirigiu-se ousadamente a Pilatos. Por que ousadamente? Primeiro, ele era membro do Sinédrio. O Sinédrio que condenou a Jesus. E ele teve a ousadia de se posicionar agora como discípulo de Jesus. Em outras palavras, ele assumiu a sua condição de discípulo de Jesus, aqui, depois da morte de Jesus. Eu não sei se antes ele já tinha assumido, mas os evangelhos nos dão a entender que não. Mas aqui ele assume totalmente o seu compromisso com Jesus e a sua fé em Jesus. Eu vou ler novamente. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio. Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico, composto de 70 pessoas, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas, versículos 44 e 45, mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. Normalmente, as pessoas que eram crucificadas, as que morriam mais cedo, elas duravam na cruz no máximo, aliás, no mínimo 12 horas. Havia pessoas que passavam mais de um dia na cruz, mas Jesus morreu em 6 horas. Bem, Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Pilatos precisava certificar-se que realmente Jesus tinha morrido. Como é que vai entregar o corpo de alguém se ele não morreu? Podia ser um meio de levar a pessoa e impedir que ela sucumbisse, se isso pudesse ser feito, né? Mas após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José.
Verso 46, este baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha. E rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Eu era criança quando eu assisti o sepultamento de um judeu. Eu não me lembro exatamente a circunstância. E eu tenho... Bom, eu não vou entrar em detalhes, porque não vai ajudar nada, mas eu lembro que o corpo estava envolvido também num lençol branquinho, enrolado, e foi assim que ele foi sepultado. Mas sobre José de Arimateia, nós já vimos aqui anteriormente, num outro contexto, João 19, 38 a 42, diz assim: depois disso, José de Arimateia, João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. É isso que o Evangelho de João nos diz. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, a outro que saiu também da obscuridade, né? O discípulo oculto, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus, na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. É significativo isso também, não é? Foi dado a Jesus um túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. No final, vocês vão ver o vídeo, e o vídeo bom, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, eu acho que não dá exatamente assim, mas o Calvário fica bem em cima, no monte, e o jardim é embaixo. Eu não sei qual o caminho que havia ali, porque vocês viram que aquele lugar foi como que se passasse um trator ali e levasse parte daquele monte, onde estava a figura da caveira. Mas o fato é que é o jardim onde cremos que o corpo de Jesus foi colocado, porque existem duas. Os católicos normalmente indicam outro lugar, onde construíram uma igreja, que eles chamam de o Santo Sepulcro, a Igreja do Santo Sepulcro. E ali eles acham que foi o lugar, mas o lugar que está de acordo com a Bíblia é esse que vai ser mostrado no vídeo. E o texto termina no capítulo 15, verso 47, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus, observaram onde ele foi posto. E elas serão as primeiras, pelo menos Maria Madalena, a buscar. No dia que Jesus ressuscitou, ela não sabia que ele havia ressuscitado, ela vai para tentar colocar mais especiarias e envolver mais ainda o corpo de Jesus, como era costume entre os judeus. Ela não pôde fazê-lo pessoalmente, porque havia pressa, porque o sábado estava prestes a iniciar-se, eram às 18 horas daquele mesmo dia que começava o sábado. Conclusão.
Eu só vou passar o vídeo no final, porque eu não quero que quebre nada, embora é impossível não quebrar alguma coisa, mas tudo que Jesus sofreu, Ele fez por mim e por você. E nós somos, por isso, eternos devedores a Deus, o Pai, que deu o seu próprio Filho, para que Ele pudesse vir a ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. É uma dívida eterna que eu jamais poderei pagar, você nunca poderá pagar, nem retribuir à altura. O centurião que estava em frente de Jesus reconheceu que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu não sei se há entre nós, e eu não queria terminar o culto sem dar oportunidade, caso esteja entre nós alguém que ainda não tenha confessado a sua fé em Jesus. E se você ainda não o fez, Jesus deixou bem claro que aquele que o confessar diante dos homens, o Pai o confessará, Ele também o confessará diante do Pai. E se alguém o negar, Ele também o negaria. Então é importante que nós confessemos, é necessário que nós nos exponhamos dizendo, eu creio, eu quero. Assim fizeram Nicodemos, assim fizeram José de Arimateias, altas figuras do judaísmo. E eu não sei se entre nós existe alguém que ainda não fez essa opção, essa escolha, essa definição. E se houver, você tem 1 minuto para levantar a sua mão, e eu vou fazer com muita alegria, eu vou orar por você. Se houver entre nós alguém que ainda não tenha feito. Eu peço que você não demore, por favor, se houver alguém entre nós que ainda não fez essa escolha, essa opção, porque só Ele pode salvar você, perdoar os seus pecados, porque Ele levou sobre Ele o seu, o meu, o nosso pecado. Mas é necessário que eu faça uma escolha, uma opção. Isabelle, está pronto para soltar o vídeo? Então solta aí, por favor. Esse homem nós conhecemos quando fomos lá. Cadê o som? A gente está agora na frente do Calvário. A gente consegue ver essa foto. Está vendo lá em cima o Calvário? Que mostra o formato desse rosto que lembra uma caveira. Infelizmente, há poucos anos atrás, teve uma nevasca que arrancou o nariz e parte do formato desse rosto. Mas aqui, nos tempos de Jesus, era um local de crucificação e apedrejamento. E vai ser aqui onde ele vai ser crucificado. Esse lugar foi encontrado em 1874 pelo arqueólogo alemão Konrad Schick. E ele vai ver que essa zona que a gente está aqui se encaixa perfeitamente na descrição dos acontecimentos de Jesus. Em frente ao Calvário, hoje em dia, a gente vê essa rodoviária árabe-muçulmana. Eles se negam a vender o terreno e por isso a gente vê essa bagunça todos os dias aqui. Esse lugar belíssimo que a gente está caminhando agora pertencia a José de Arimateia, assim também como o sepulcro cavado na rocha que a gente vai conhecer agora. Aqui a gente vê um sepulcro cavado na rocha. Aumenta, por favor, o volume se der. Ficava a grande pedra que era usada para fechar a entrada do sepulcro. E agora vamos entrar e conhecer ele dentro. Na sexta-feira, o corpo de Jesus vai ser trazido até aqui e colocado nesse espaço. O sepulcro vai ser fechado e no domingo o sepulcro vai ser encontrado aqui vazio.
Essa cruz que a gente está vendo na nossa frente, ela foi pintada no período bizantino, primeiro período cristão de Israel, e mostra que esse já era um local de adoração cristão desde os primeiros cristãos da Terra Santa. Como vocês sabem, tem o Santo Sepulcro e tem aqui o Jardim do Túmulo. E a pergunta que eu queria te fazer é qual a tua opinião sobre essas duas questões? Bom, Vocês estão ouvindo? nós sabemos que todos os dois lugares têm ponto histórico, tanto a Igreja do Santo Sepulcro como esse lugar aqui. Bem, lá tem uma tradição bem mais antiga e esse lugar aqui é bem mais novo. Porém, esse lugar aqui dá para visualizar muito bem o que está escrito na Bíblia, né? A Bíblia fala lá em João que próximo da área de crucificação havia um jardim, um lugar agrícola, e nós temos esse lagar aqui que é do período romano também. Então mostra que havia uma grande plantação de uva. E esse túmulo que é daquele período também. A Bíblia diz que José de Arimateia tinha um túmulo grande, né, de família, ele era uma pessoa de posse, e esse túmulo encaixa no que está escrito na Bíblia. Uma coisa interessante que a Bíblia fala é o seguinte, que depois do sábado as mulheres voltam para preparar o corpo de Jesus, elas vão entrando dentro do túmulo e olham para a parte direita e vê um jovem de branco assentado. Então, nesse túmulo aqui, dá para você visualizar muito bem o que eu estou falando aqui. Qualquer um que chega aqui na boca do túmulo e reclina, ele vai ver diretamente a área que a Bíblia relata aqui. Então dá para visualizar muito bem. E aí as pessoas que vêm aqui tiram a sua própria conclusão. Bom, tem um ponto muito positivo aqui nesse lugar, porque encaixa no que está escrito na Bíblia e as pessoas podem ver com seus próprios olhos, né? E essa canaleta aqui, esse pequeno murinho aqui, era onde que girava a pedra. Lembra da história que a Bíblia diz? Que as mulheres estavam preocupadas quem iria rolar a pedra da boca do túmulo, né? Aí nós podemos ver algo que a Bíblia nos mostra com nossos próprios olhos. Então, muito obrigada, João. E se resume muito bem aqui no que está escrito nesse local, ele não está aqui porque ele ressuscitou e é isso que realmente importa. E esse lugar é um lugar de muita fé e emoção.